Boa noite, igreja. Queria saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero agradecer à igreja mais uma vez. Assim como eu sempre falo aqui, eu costumo imitar o Vieira. Agradecer à igreja que me recebeu minha família. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Aprendo muito aqui com cada um de vocês. Eu também quero agradecer a Deus, porque a última vez que eu pude estar aqui pregando a palavra do Senhor, eu citei a vida da minha esposa, a situação da Cecília, e graças a Deus está tudo certo. Cecília está bem, está tudo certo. Se Deus quiser, Márcia, ela está aí, para a honra e glória do Senhor. Mais uma. E não foi fácil esse período. Muito, muito mais difícil para ela do que para mim. Mas eu agradeço ao Senhor porque está tudo bem. Ele ouviu nossas orações, ouviu as orações de vocês, que eu sei que muita gente aqui orou por nós. E naquela ocasião eu preguei falando que Ele se apresenta da forma como a gente o vê e como a gente necessita. Então a necessidade naquela época era isso. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. E hoje eu queria tratar com vocês sobre o Evangelho de João. Pedir que vocês abram o Evangelho de João, no capítulo 3. Já dei uma pista mais ou menos aqui. Aí eu queria perguntar para vocês, qual é o texto mais conhecido da Bíblia? Oi? João 3,16. É o mais conhecido da Bíblia, é o mais recitado, é o mais citado. Não sei se é o mais pregado, mas eu sei que pelo menos é o mais decorado. Eu sei que muitas vezes a gente fala por falar, sem nem se dar conta do que está escrito ali, sem nem se dar conta da profundidade que tem ali em João 3,16. Mas João 3,16, ele tem um diálogo todo antes de chegar no versículo 16, ele tem um diálogo, ele tem um contexto, e esse texto está tratando, Jesus está conversando com uma pessoa sobre temas importantes. Pelo menos um tema muito importante para a vida de todo cristão. Eu queria que vocês abrissem, em João 3, a gente vai ler até o 16, tá bom? A minha versão é corrigida fiel, mas se vocês quiserem botar NVI ali para poder ficar mais fácil, a gente lê ali. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Agora deixa o pessoal citar aí, o último.
Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma noite. Eu louvo, Senhor, por essa igreja. Te agradeço, Pai. A palavra do Senhor foi lida e que ela possa ser pregada, Pai, para que todos entendam e recebam no seu coração. Que não saia da minha boca uma palavra, Pai, que o Senhor não colocou no meu coração. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Que tudo que for dito aqui tenha vindo do seu coração para o meu. Assim eu te louvo desde já e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tem alguma coisa que vocês não conseguiram conquistar na vida de vocês? Ou vocês já conquistaram tudo que vocês queriam? Mas o que vocês conquistaram? Teve esforço? Muito esforço? Mas ainda assim teve uma ação de vocês, né? E tem algo na vida de vocês que vocês acham que é impossível de conquistar? Tem? Tem alguma coisa que é impossível de ser conquistado? Sempre tem, né? Então, segundo a nossa condição, o pecado que nos causou separação do Senhor, foi necessário um ato de amor da parte do Senhor para conosco, que a nós, meros seres humanos, seria impossível de merecer, tão pouco conquistar. Então, através de um ato imerecido e inconquistável, a graça do Senhor manifestou-se a nós na pessoa de Jesus, que através da sua morte nos reconciliou com Deus. Ou seja, algo impossível de conquistar é o amor que o Senhor dispensou a nós. Isso é inconquistável. Isso foi dado a nós na cruz, quando Jesus se entregou. Isso, a salvação, a redenção, pode até ser um direito depois que Jesus conquistou, mas não é conquista nossa. Foi outra pessoa que conquistou por nós. É direito, mas não é conquista minha. Não tem como você conquistar algo que já foi dado para você, não é? É impossível você conquistar algo que já foi te dado. Mas nem tudo que foi dado para você, você tem. É seu, está contigo. Tem uma ação quando você ganha alguma coisa. Quando você ganha algo, você tem que ir lá pegar. Se alguém te deu alguma coisa e você estende a mão para receber, essa é a sua ação. Receber aquilo que foi dado a você. A palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Ou seja, o amor dele veio primeiro a nós. Antes ainda da gente merecer. Antes da gente nascer, antes da gente ser visto aqui na terra, Deus já tinha nos amado. E a gente não merecia e a gente ainda não merece. Só existe um requisito ou uma ação nossa necessária para poder tomar posse de algo que já foi dado para a gente. Qual é? Fé. Se vocês lerem a Bíblia, não tem nenhuma outra coisa que o Senhor diga que você tem que fazer para receber algo que Ele já te deu, que Ele já proporcionou a você, que Ele já te ofertou. É a fé. É a fé no Filho de Deus. Crer em Jesus Cristo é o único requisito para você se tornar filho de Deus. Pelo menos a Bíblia que eu li diz isso. Não sei se tem outra Bíblia por aí que diga outra coisa. Dentro de João 3,16, dentro de João 3, ele está tendo esse diálogo com Nicodemos. Está tratando do novo nascimento. Está tratando de um assunto que para alguém que era muito instruído, acabou que não conseguiu compreender o que Jesus estava querendo dizer. Ele era um membro influente e respeitado do Sinédrio. Como fariseu, Nicodemos ele foi totalmente instruído de acordo com a lei e teologia judaica. Tanto que no verso 10, Jesus chama Nicodemos de mestre, mestre de Israel. Ou seja, era uma pessoa que recebeu um ensino teológico e ele, como mestre, ele passava esse ensino para frente, ele passava esse ensino adiante. Então, aquilo tudo que ele tinha ali em relação à lei, era o que ele entendia e era o que ele passava adiante. E a gente fica pensando como que alguém tão instruído não entendia de coisas aqui da terra, terrenas. Estava falando de nascimento, coisa normal, ele vê nascimento, a gente vê nascimento o tempo inteiro. Uma pessoa vê nascimento o tempo inteiro, seja nós, seja animal, a gente sabe o que é. Só que ele não estava compreendendo que precisava nascer de novo. E como pode isso? Nascer de novo, nascer outra vez, eu já sendo grande, eu já sendo velho, como é que eu posso voltar? Como é que pode alguém voltar para o ventre da sua mãe? O assunto do novo nascimento, né, que é através da água
e através do Espírito. Onde a água refere-se à purificação e o Espírito à transformação. Pode botar Ezequiel 36 aí para mim, por favor? Do 25 ao 27. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Ou seja, nascimento da água, purificação, você ser limpo, ser perdoado dos seus pecados, e do Espírito é a sua transformação. Você continuar, você seguir andando nos caminhos do Senhor. Você ser mudado. Você começar a viver numa conduta diferente do que você vivia antes. Mas essa ação é diretamente ligada. Nascer de novo significa que você foi salvo, né? Significa que você foi salvo. Senão não teria por que ele dizer isso. A sua salvação compreende isso. A sua entrada no reino de Deus só pode acontecer depois de você nascer de novo, assim Jesus disse para Nicodemos. A confissão pública, essa ação que está diretamente ligada à nossa salvação, ela compreende uma confissão pública. A gente é batizado, não é? Depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente é salvo, a gente é batizado. A gente está confessando publicamente a nossa fé em Cristo, não é? Por quê? Porque esse Espírito que nos transformou, a nossa transformação, tem que mostrar para o mundo a nossa mudança. Só isso. O batismo, ele não salva. Nos embaixadores a gente já falou tanto isso, né? Mas o salvo entende que precisa ser batizado, que precisa confessar Jesus com a sua vida. Publicamente, as pessoas precisam ver que ele confessou Jesus como Salvador, que ele aceitou Jesus como Salvador. Por quê? A conduta dele vai mudar. E é um processo, não é algo que do dia para a noite você vai ser transformado, pronto e acabou. Você vai continuar, vai viver a sua vida, vai cair, vai tropeçar, vai levantar, vai melhorar, vai chegar no fim da sua vida. Às vezes você vai cometer erros que você cometeu no passado, mas ainda assim existe a graça. Existe a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse assunto que ele está tratando aqui com Nicodemos, tem uma explicação sobre isso lá em João 1, 13, né? Fala aqui do requisito básico no 12, né? João 12, 1, 12, né? Fala do requisito básico que é para você ser salvo, né? É a fé no Filho. Diz assim, ó: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Pronto, está aí. E o 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, que está na minha Bíblia aqui, né? Mas de Deus. Ou seja, o segundo nascimento é você nascer de Deus. É você vir da parte dele, da vontade dele. Segundo o quê? A sua fé no Filho. Esse verso 13 mostra o que Jesus está explicando a Nicodemos sobre o nascer do Espírito, né? E como isso é possível, e como isso só é possível através do Filho, o verso 16 conta o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, com a vida de Jesus Cristo. O que ele fez pela humanidade na pessoa de Jesus Cristo? O que me salvou, o que salvou você, só foi possível porque Jesus se entregou e porque Deus deu o seu Filho, né? Aí, lendo esse texto de João 3,16, que eu já tinha feito essa marcação há bastante tempo, só que eu só parei para poder meditar nisso há algum tempo atrás. Depois dessa última pregação, que foi o único, né, que tinha tema, que a gente considera às vezes até um pouco mais difícil, que já tem um tema pré-estabelecido, e você tem que pregar em cima daquilo ali, às vezes é um pouco mais complicado.
Mas também quando pedem para você criar alguma coisa, às vezes também é difícil. Nada é fácil aqui, cara. Nada é fácil aqui. Então, agora precisamos olhar diferente para o verso 16. Como eu falei aqui no começo, às vezes a gente lê corrido, lê assim, batido, tem gravado na mente, né? Consegue recitar com facilidade. Às vezes, quando a gente está nervoso aqui em cima, a gente esquece até João 3,16. Pode ter certeza. E aí, às vezes, a gente não consegue parar um pouquinho para poder analisar como é que isso aqui é profundo, o que tem aqui. E meditando, quando o Espírito Santo ministrou meu coração sobre isso daqui, eu consegui pontuar 4 coisas aqui, 4 características em João 4, em João 3,16, que fala ao nosso coração, pelo menos falou muito ao meu, né? O primeiro é o amor, né? O primeiro ponto é o amor. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque Deus amou o mundo. Qual foi a motivação para Jesus ter sido entregue? Para Jesus ter sido dado? A motivação foi o amor. O amor por quem? Quem morreu na cruz foi o Filho dele. O amor que foi dispensado foi para nós. Eu estava lendo uma coisa em casa, que às vezes é um pouco pesada. O amor ou a graça que é dispensada a outra, às vezes vai culminar na infelicidade de alguém, ou na dor de alguém. Ou seja, para você ter sido salvo, para o amor e a graça ter sido derramada sobre você, a ira de Deus precisou pesar sobre alguém. E foi no Filho. Foi no Filho dele. E não foi maneiro, não. Num culto de jovem, algum tempo atrás, eu preguei sobre a crucificação de Cristo aqui. Só tinha esse lado aqui, ó. Aqui está até meio apagado, só tinha esse lado aqui. Mas foi muito interessante que eu aprendi muita coisa sobre a crucificação de Jesus Cristo. E foi uma coisa tão pesada, tão ruim de você ler, né? Tem um relato médico sobre a crucificação de Jesus Cristo. É algo tão ruim, tão pesado, que a gente fica assim, olha quanta dor ele enfrentou. As pessoas acham que o medo de Jesus, era também, né? Era só sobre a separação do Pai, né? Por causa do pecado. Mas aquilo ali era humilhante, era maldito, o cara que era pregado na cruz. E a dor física, a dor emocional, a dor física, psicológica, tudo que ele ia passar ali naquela cruz, ele não queria. É claro que ele não queria que tivesse, poderia ter outra solução, mas ele sabia que ele era o único que podia fazer aquilo. Ele sabia que ele era o único que podia carregar aquele fardo. E ele fala depois, mais tarde com o Pai, na oração, ele fala, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Desculpa. O amor de Deus por nós está diretamente ligado à pessoa de Jesus, o qual foi dado como expiação por nossos pecados. Assim, Deus, a intenção era salvar a criação dele. Quando Deus criou tudo, o que ele falou? Era bom. E quando ele criou o homem? Muito bom. Era muito bom. Então Deus não queria que a criação dele, que ele tinha tanto orgulho de ter feito, se perdesse. Então precisou uma ação maior, o amor, para poder entregar o próprio Filho para a nossa salvação. E ele querendo, né? Ele ele entregando o Filho dele no nosso lugar, ele sabia que todos poderiam ser filhos de Deus, vir a ser filho dele através da fé de Jesus Cristo, mas nem todos iam querer. Mas quando Jesus fala lá em Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio, então eu acho que todo mundo tem esse direito, ou todo mundo ia ter essa oportunidade. Vários textos vão falar que a salvação, ou Jesus morreu para a salvação de muitos, não de todos, que tinha gente que ia rejeitar, tinha gente que não ia querer. E acontece, quantas pessoas vocês conheceram que morreu sem Jesus? Quantas pessoas a gente já viu sair daqui ou de outras igrejas e caminhar aí para fora e acabar se perdendo, morrendo sem ele? Diversas pessoas. A gente não quer isso. Tão pouco ele. Então, naquela ocasião, ele precisou entregar o seu filho para salvar a gente. E não tem como você falar do amor de Deus, não tem como entrar numa discussão sobre o amor de Deus sem citar Jesus. Porque o amor dele por você precisou matar alguém.
Mas aí é que está, ele não ficou morto, venceu a morte, está vivo para a glória de Deus. Por isso que ele era o único capaz, e por isso que lá em Isaías fala que a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Por que agradou? Não é porque Deus era ruim não, era porque Jesus era o único que podia fazer isso, era o único que podia morrer para poder salvar a gente, senão já era. Uma vez eu falei aqui no culto jovem, era cerol, o pastor Silas aqui na frente, a partir daí, a cruz, que era um símbolo de humilhação, de maldição, de morte, se tornou o símbolo, o maior símbolo de amor que você poderia ver em qualquer outro lugar. Impossível você ir em algum lugar, olhar uma cruz e não lembrar de Jesus Cristo. Até em outros lugares aí, outras religiões, quando você vê uma cruz, você vai lembrar de Jesus. A gente só não gosta muito de ver Jesus pregado nela, né? Para a gente não fica legal, né? Por quê? Ele não está ali mais, pô. Ele está vivo, ele não está pregado ali. Ele já cumpriu aquela parte da missão dele. Mais que esse amor, né, que vem do Pai, né, independente do medo, como eu falei aqui, fez com que Jesus se entregasse em obediência a nós, obediência ao Senhor para nos salvar. Ó, tem 3 textos rapidinho que eu pedi para você botar aqui, para poder contextualizar isso que eu falei. Gálatas 1:4. Ou boto 3 também, senão não, perdão. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Tito 2:14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Ele se entregou. Lembra quando eu falei que ele não queria? Passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. A gente sabe que isso foi plano divino, mas Jesus estava sobre a missão, em submissão a Cristo. E submissão significa isso, sob a missão, debaixo da missão de alguém. Então ele entendeu qual era o propósito do Senhor e assumiu essa missão, que era dele, morrer no nosso lugar, pagar pelos pecados que não eram dele, né? Ele submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Lembra quando ele falou, a minha comida é a vontade do meu Pai? Era essencial para a gente, alimento. Mas para ele, o que era essencial era a vontade de Deus na vida dele. Comida ficava em segundo plano. A vontade do Senhor está acima de qualquer coisa. Deus, ele não quer dominar sua vontade, mas ele quer que a sua vontade esteja submetida à vontade dele. Lembra? Propósito. Deus tem propósito na vida de todo mundo. Você lembra quando Ana estava pedindo um filho? Você acha que Deus deu um filho para Ana só para poder acabar com a humilhação dela? Deus precisava de um profeta. Muito mais que Ana de um filho, Deus de um profeta. O que ele fez? Honrou Ana, que clamava ao Senhor, e colocou lá um profeta lá para poder ungir os 2 primeiros reis de Israel. Está vendo como é que tem propósito? Colocou a vontade dela debaixo da vontade de Deus, falou assim, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Então beleza, então vou te dar um filho, eu vou ganhar um profeta, você é um filho. Essa entrega, esse sacrifício, nos mostra que o amor, ele não é somente um sentimento. O amor não é só um sentimento, amor é uma ação, amor é demonstração. Eu posso chegar aqui para você e falar que te amo, mas se eu não fizer nada para demonstrar isso, de que adianta? Te mandar um coraçãozinho no WhatsApp, que eu te amo, uma frase, te amo, um texto grandão, mas se eu nunca tiver feito nada por você para demonstrar que eu te amo, não adianta. É só a palavra, pô. O amor é ação, é atitude. Tanto que Jesus demonstrou isso na cruz, que o amor é ação.
João 3,16, ele é o amor que se sacrificou por nós. Agora bota aí para mim, por favor, 1 João 3,16. Dessa forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é que você tem que morrer pelo seu irmão. Bota o 17. Se alguém tiver recursos materiais, vire o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não é? Agora bota o 18, que aí ele vai explicar o que significa isso. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Não é só dizer que ama, é você fazer alguma coisa pelo outro. E o que você pode fazer hoje para demonstrar para quem está do seu lado que você ama ele? Pensa, o que você pode fazer pelo outro? Se for dar um dinheiro, se for o seu recurso, se for dar uma carona para levar para o hospital, se for segurar um plantão lá para alguém que está doente, vou ficar com essa pessoa para você ir lá descansar. Pô, gente, tem coisa tão pequena que a gente pode fazer, que a gente demonstra amor pelo outro, sem você dizer que ama. A primeira é orar. Desde o momento quando você se propõe a orar pela vida de uma pessoa, você já está manifestando o amor de Deus. Porque você ora por gente que você nunca viu na vida, pô. Você vai orar por gente que você nunca viu. Como que você acha que as pessoas que não têm o amor de Deus vão fazer isso? Impossível, pô. Impossível. Eu oro pelo monte de gente que eu nunca vi. Pô, eu tenho certeza que nessa época aí de perseguição, aqueles irmãos lá do Sudão, tenho certeza que a igreja orou por eles. Teve outra galera que estava sendo perseguida lá na Austrália, mas eu acho que não era nem... Era cristão ou era muçulmano que estava sendo morto? Não lembro. Mas independente de qualquer coisa, você orar pelas pessoas que estão passando necessidade. Aquela época que teve aquele acidente, aquele desastre natural lá foi em Petrópolis, não foi? Foi Petrópolis? Pô, igrejas se levantaram, foram para lá manifestar o amor. E eles conheciam aquelas pessoas? Não, pô. O amor é manifestado, o amor não é só dito. O que ia adiantar eu dizer para aquelas pessoas lá de cima que eu amava elas? Se eu não tinha condição de fazer nada. Nada, pô. Para elas, nada. Agora, né? Não é você morrer pelo seu irmão, que se você morrer, você não tem condição de fazer nada por ele. É você fazer, você se movimentar para fazer alguma coisa por ele, né? E assim, você fazer pelo que está do seu lado, quem você ama, é maravilhoso. E agora você fazer por quem não gosta de você, por quem fala mal de você, por quem te persegue. É esse amor aí que Deus quer que você manifeste. Porque Ele vai falar no texto de Mateus 5, do 43 ao 47, que você tem que fazer isso pelas pessoas que não gostam de você. Porque se você fizer assim, pelos que você ama, Ele vai falar que aquelas pessoas lá do mundo também fazem isso. Ou seja, lá no novo nascimento, que você muda de atitude, que você muda de conduta, que a sua vida muda, é para você fazer isso. Ao invés de você amar ou fazer o bem só para quem está do seu lado, você tem que amar e fazer o bem para quem não gosta de você. Porque fazer o bem para os que o amam, o ímpio faz. É fácil você pegar aquela pessoa ali que está sempre te atacando, maltratando você, falando mal, e fazer alguma coisa de bom por ela? É difícil, não é fácil, mas Jesus diz que a gente tem que fazer isso. Aí, Lucas 6,35 vai falar o quê? Bota, por favor. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem receber nada de volta. Você fazer para o outro sem querer nada em troca. É difícil, não é também? Às vezes a gente é muito egoísta. A gente quer fazer alguma coisa para o outro esperando nem que seja um obrigado. Pô, e quando a gente não é agradecido e quando alguém não faz alguma coisa de volta, a gente fica como? Poxa,
pessoa mal educada, né? Fiz um bem para ela, ela nem me agradeceu. Pô. Aí, eu queria só contextualizar isso aqui com uma história que eu ouvi um tempo atrás. Deixa eu botar o telefone aqui fora, senão não vou ver a hora. E é só o amor que eu estou indo. Eu vou acabar na hora, se Deus quiser. Então, um amigo falou que ele estava tentando... Pô, cara, estou voltando a caminhar, estou querendo voltar a caminhar, estou querendo ir na igreja, vou na igreja com minha mãe, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, maneiro, beleza. Aí chegou no outro turno, né, que a gente ia trabalhar, ele foi e falou assim, pô, cara, não consegui ir na igreja. Pô, brincadeira, né? Eu falei, e aí, que houve? Pô, aconteceu um problema lá, e teve uma discussão lá perto de casa, lá do meu lado, meu irmão e tal. Aí eu fui lá, peguei o meu sobrinho, para poder ficar com ele. E, pô, acabou que eu não consegui ir na igreja. Aí ele falou assim, pô, cara, o diabo é fogo, né? Pô, a gente quer ir na igreja, quer fazer as coisas, e ele fica ali, pô, não consegui ir na igreja. Aí tem hora que o Espírito Santo, ele te dá um discernimento, te dá uma palavra, que, eu falei, pô, não fica pensando assim não, cara. Não fica pensando assim não. Porque olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse sobrinho seu tem alguma coisa, tem condição de te dar alguma coisa em troca? Pelo que você fez por ele? Aí ele, não, pô, ele é pequeno, ele é criança. Então, pô, você cumpriu a palavra, pô, seu culto foi lá com ele, pô. Você manifestou amor para o seu sobrinho, o seu culto foi com ele, tranquilizando uma criança. O que ele pode te dar em troca por esse bem que você fez a ele? Você pediu alguma coisa para ele? Ele, não. Você esperou alguma coisa dele? Não. Então, pô, você cultuou muito mais do que gente que vai na igreja. Aí ele, pode crer. Tem muita gente que me responde assim lá onde trabalho. Pode crer. Confirmou. Está entendendo, gente? O amor é isso, o amor é ação, é manifestação. E aquela ação lá na cruz foi a maior manifestação de amor que alguém poderia fazer por outra pessoa. Aí, caminhando, a gente falou aqui do amor sobre as pessoas, né? Pelas pessoas, a manifestação. Lá nos 10 mandamentos, o amor também está incluso. Os 4 primeiros é o amor do homem a Deus, fidelidade do homem a Deus, tudo aquilo que está escrito ali, o homem vai cumprir se ele amar o Senhor. Aí, os outros 6 é o amor interpessoal. Você não matar, não roubar, não furtar, nada disso. Você não vai fazer essas coisas se você amar a pessoa. Então, até ali, já lá no começo, ele está colocando o amor como condição para cumprir esse tipo de coisa aqui. Essas atitudes, e não só palavras, se manifestam na vida daqueles que nasceram de novo. Assim como Jesus explicou a Nicodemos. Lá, quando os doutores da lei interrogaram Jesus, né, sobre qual o maior mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, você só dá para o outro que tem. Se você não se amar e não se cuidar e não gostar de você mesmo, como que você vai dispensar amor para o outro? Fica difícil, né? E esse texto aqui de João, rapaz, a falha da impressora passou certinho no versículo. Acho que é João 13:34, se eu não me engano. Que Jesus, ele diz que agora não é você amar o próximo como a si mesmo, mas amar o próximo como eu vos amei. Aí ele... Isso aí. Um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Aí ele elevou o patamar do amor. Não é amar você, amar o outro como você se ama, mas é amar o outro como você ama ele, ou como ele nos amou. E como que ele nos amou? Se entregando por nós. É só demonstrar amor pelas pessoas, é só fazer o mínimo por alguém. Tem gente passando na rua com a sacola pesada, pede ajuda, isso daí já manifesta amor, gente. Eu fiz isso esses dias, mas o senhor não aceitou ajuda, não. Posso te ajudar, moço? Ele, não precisa não, tá leve. Eu falei, beleza, então, eu fui embora. Muitos podem julgar a criação, o ato, a ação mais importante da história.
Realmente foi, né? A gente está aqui por isso. Só que depois do pecado, a gente só tinha a possibilidade de viver aqui. Aí diz assim, eu escrevi uma coisa, não sei se vocês vão concordar. Mas na criação, né? Na criação, Deus te deu a possibilidade de viver aqui, na terra. Depois do pecado, que você precisou recorrer a Ele, Ele te deu a possibilidade de viver onde? E isso foi através de Jesus. Ele te deu a possibilidade de viver no céu, mas só depois de algo muito ruim ter acontecido. O pecado entrou na terra, Ele precisou dar o seu Filho para pagar nossos pecados, e só assim a gente pode viver na eternidade com Ele. Amar os outros como Jesus nos ama é também não querer para o próximo aquilo que não queremos para nós. E o amor é a base de toda a ação positiva e até negativa que tomamos. Por quê? Você fazer o bem para alguém, independente do que seja, é uma ação positiva que você tem. E negativa? Quando você diz não, você acha que você está demonstrando amor para alguém? Sim. Uma vez o pastor Sila contou a história que ele não quis dar uma moto para o Rafinha, vocês lembram? A Rafinha estava pedindo uma bis, eu não dei para ele não. Falei não para ele. Pô, você lembra aquela época? Até hoje acontece, mas na época as Honda Bis estavam estourando aí, o que morreu de jovem? Para cima e para baixo aí, batendo de moto, se machucando, morrendo. Pô, uma coisa horrível. Aí o pastor falou assim, não vou dar a moto para ele. Pronto, acabou. Não deu a moto. E você às vezes dizer não é cuidado. Você dizer não, às vezes, é você dizer que está amando a pessoa. Tem um texto que fala, pode o pai dar uma... Mateus 7, do 9 ao 10. Põe para mim, por favor. Eu não vou lembrar de cabeça mesmo. 9 ao 10. Qual o homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? E se o filho pedir uma cobra, o pai vai dar? Que é algo que pode causar dano para ele. Muitas vezes a espera, igual o Vieira pregou aqui, às vezes a espera, o silêncio de Deus é não, pô. E isso é cuidado, pô. Você e eu, às vezes, não estamos preparados para receber alguma coisa que a gente pediu. E Ele não vai dar. Porque você se perde. Se você ganhar determinada coisa que você pediu, de repente pode causar dano a você. E Ele não vai dar. Isso é amor também, é cuidado. Todo pai diz sim para o filho? Quantas vezes vocês já disseram não para os seus filhos? Quantas vezes eu tenho que dizer não para Maria? Quer comer fine, se deixar ela come fine direto. E os vermes, como é que fica depois? A criança não é mole não, gente. E o segundo ponto, agora eu vou me acelerar aqui um pouquinho. O segundo ponto, ira e graça. Quando a gente lê aqui, quando o Senhor fala que Ele deu o seu Filho, que Ele, fala mais no microfone que não está chegando aí não, que Ele deu o seu Filho, ao dar o seu Filho como propiciação por nossos pecados, a ira de Deus é aplacada, né? Ele derramando a ira dele sobre o seu Filho, despejando a ira dele totalmente em Jesus, e através do sangue derramado para pagar os nossos pecados. Por amor a nós, Deus aplacou a sua ira em quem não merecia, mas era o único capaz. Como falei aqui dessa alegria, eu até me antecipei, falei dessa alegria, né, de se agradar na morte de Jesus, é porque era o único que era capaz. Foi nessa ira que se revelou a graça do Senhor, que não derramou sobre nós a ira que a gente merecia, mas nos deu a graça que nós não merecíamos. E não merecemos ainda. A ira de Deus, esse texto que eu vou ler aqui, estava na Bíblia, lá no comentário, tem um autor, isso aqui não fui eu que escrevi não. A ira de Deus é uma extensão da sua santidade e justiça. Assim, a ira só pode ser corretamente entendida quando a natureza odiosa do pecado é percebida. O pecado é fundamentalmente oposto a Deus, uma rebelião tola e condenatória contra Ele. Ou seja, a ira faz parte do caráter de Deus, que é contrário ao pecado. E ela se manifestou em Jesus, porque Ele recebeu os pecados da humanidade. Causou aquela separação. E é nesse momento que a graça é despejada, na morte de Jesus e na ressurreição, que a graça também é ofertada a nós. Lembra que eu falei do presente que você ganha, mas se você não for buscar, não é seu?
ou não é seu, né? Mas se você for buscar, você não usufrui, você não tem, a graça é isso. E vai ter um monte de gente rejeitando, vai ter um monte de gente dizendo que não quer. E você rejeitar a graça é você continuar andando no mesmo caminho que andava antes. E se o ímpio continua andando no mesmo caminho que anda antes, ele vai para o inferno. Não tem outra palavra, ele vai perecer. Ele precisa nascer de novo, ele precisa aceitar Jesus, precisa confessar o Senhor, senão não adianta. Como que a gente queria que todo mundo entendesse isso e aceitasse Jesus no coração? Mas não é dessa forma. Muita gente, infelizmente, vai para o inferno. E que aqui não tenha ninguém assim, que só haja de boca, mas o coração está longe de Deus. Está vendo como é que foi pesado para Jesus? Está vendo como é que o que o amor fez por você? E fé. Fé é uma característica do que é? Porque tem gente que tem fé lá fora também, né? Mas fé em quê? Então fé não é só característica do salvo, é a fé em Jesus Cristo. É diferente. A fé é o único requisito para ser salvo. O que vai determinar, põe João 3,36 para mim aí, por favor. O que vai determinar se no fim a ira de Deus vai pesar sobre as pessoas é a fé em Jesus. 36. João 3,36? Tem, pô. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É a única forma da ira de Deus não ser derramada em nós, é crendo no Filho dele. Por isso que eu falei aqui no começo, o único requisito para ser salvo é crendo em Jesus. Aí depois que você é salvo, né? Depois que a sua dívida está quitada, qual é o sentimento que vem na gente? Paz. Paulo Siete é fera, cara. Ele está ali respondendo tudo. Ele mexe a boca assim, ó, mas não fala alto. Ele está respondendo tudo. O homem é bom, cara. 10 Paulo Siete. Paz. E é assim mesmo. Depois disso tudo, depois do amor dele derramado, depois do amor dele ofertado a nós, depois da ira do Senhor derramada em Jesus, depois da graça ofertada a você, depois de você trabalhar a sua fé, acreditar em Jesus Cristo para ser salvo, aí você tem paz. Por quê? Aí é que vem. Voltando à ira e à graça, né? Isaías 53 vai dizer que o castigo que traz a paz a nós estava sobre ele, sobre Jesus, não é? No ato da crucificação, a ira de Deus é derramada sobre Jesus. Na sua ressurreição, a graça é ofertada a todo aquele que crê, mas também sobre Jesus, no castigo da cruz, foi pago a minha dívida, para que assim eu possa ter paz. Agora eu vou... É rápido, pastor. Ó, lá no Oriente Médio, paz e pagar, lá em Israel, tem a mesma raiz no hebraico. Pagar, quer dizer, paz no hebraico é shalom. Pagar no hebraico é shulam. Pô, falei bonito, eu estou gastando o vocabulário aqui hoje. Que significa o quê? Pago, liquidado, né? E tem outro significado também que é nishlan. Mas nishlan é como se fosse, se você trocasse tetelestai por nishlan. É o mesmo significado. Só que um é grego, o outro é hebraico. Tetelestai é grego e nishlan é hebraico. E tetelestai significa o quê? Está pago, quitado, está consumado. Lá no Oriente, lá no Oriente Médio, quando você estava devendo a alguém e chegava lá para pagar a sua dívida, era a mesma coisa que você dissesse assim para ele, ó, eu vim ter paz, toma o meu dinheiro, ou toma o seu dinheiro, estou quitando a minha dívida. Porque até hoje a gente, quando tem dívida, a gente não vive muito em paz, né? É horrível você dever os outros. Aí você vai lá, pega um dinheiro emprestado para quitar a sua dívida, só que aí você contrai outra.
E às vezes maior, por quê? Tem o jurim, é horrível, o jurim é fogo. Aí o que acontece? Você não tem condições de pagar a sua dívida, você não consegue pagar, deve uma dívida muito alta. Aí vem alguém e fala para você assim, ó, eu vou pagar essa dívida para você, isso aí que você deve, eu vou pagar. Pô, mas eu já peguei dinheiro emprestado, eu não tenho como pagar você não, cara. Se eu não consigo pagar aquela, eu não consigo pagar você. Não precisa me pagar não, vou pagar para você. Agora, a paz que você tem está sujeita a outra pessoa. A paz que você tem agora não depende mais de você, está sujeita a outro, né? Aquele que pagou a sua dívida, sua paz só veio por causa dele, senão não tinha condição. Muito caro, né? Dívida alta. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Quando Jesus ele pagou a sua dívida, você passou a ter paz nele. É impossível você, por si só, ficar em paz ou produzir a paz em você. Você pode ter tranquilidade, mas paz é nele. A paz é nele. Ou seja, depois que ele pagou a sua dívida, você pôde ter paz. Mas foi a troco de sangue, a preço de sangue que ele pagou a sua dívida. E hoje a gente pode estar aqui. Deus vai amar você, independentemente das boas obras que você faz. Não importa se você faz coisa boa, Ele vai te amar. Ele vai te amar independentemente disso. Mas o que é mais fascinante, Ele vai amar você apesar de quem você é também. Você viveu uma vida aí torta pra caramba, como eu vivi aí fora, coisas erradas, fiz muita coisa errada, erro muito até hoje, mas o amor dele está disponível para mim, a graça dele está disponível para mim, e tudo isso passou por lá, e nem o amor, nem a graça é possível de eu conquistar. Por isso que eu coloquei o título, o amor inconquistável, no título da mensagem. O amor inconquistável. Isso você não consegue, é dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie. Então, você só pode buscar a sua paz, você só pode buscar o amor que já foi ofertado a você no Senhor Jesus, em mais ninguém. A palavra de Deus foi lida, a palavra de Deus foi pregada, foi aplicada, e que o Senhor tenha confirmado no coração de vocês. Se eu me alonguei, me desculpa, pastor. Se eu falei alguma coisa que eu não devia, vocês me desculpem também. Eu queria... Posso orar, pastor? Posso? Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, que não é minha, que é sua. Que toda aplicação feita aqui, Pai, no altar hoje à noite, tenha entrado no coração dos seus filhos, meu Pai. É porque é o Espírito Santo que faz isso com o Senhor. Essas pessoas que estão aqui, que foram nascidas de novo, quem não nasceu de novo, que precisa ainda de um renovo na sua vida, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado no coração. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que haja com poder e glória na vida de cada uma pessoa que está aqui essa noite, que abençoe cada família representada aqui nesse lugar, meu Pai. O Senhor concedeu a nós algo impossível de ser conquistado, mas foi dado a nós, foi graça. Por amor, o Senhor fez tudo aquilo, e hoje a gente pode estar aqui, hoje a gente pode ver a nossa igreja crescendo, pessoas evoluindo, gente indo e voltando. Tudo isso foi porque o Senhor um dia se entregou por nós, meu Pai, e eu te louvo por isso. Abençoa cada família aqui nesse lugar, meu Pai. Eu entrego nossas vidas em suas mãos, e peço ao Senhor, meu Pai, não nos deixe esquecer o que Jesus fez na cruz por nós, meu Pai. Que todos os dias da nossa vida a gente possa lembrar, e que a gente possa andar com a nossa vida, a nossa conduta de acordo com isso, apontando para esse sacrifício, apontando para esse amor, meu Pai. Que a nossa vida aponte para a cruz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a minha oração que eu faço a Ti, e te agradeço no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode se colocar de pé? Sou grato a Deus pela vida do Jefferson. Deus falou o nosso coração. Você pode abaixar sua cabeça mais uma vez? Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma muito especial,
sobre a primeira igreja batista em Santa Lício, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor? Deus abençoe. Vão com Deus. Dê um abraço no seu irmão.